agradecemos a todos, né, que estão estudando a lição conosco. Que Deus esteja nos abençoando, nos conduzindo nos momentos que se seguem. Vou fazer uma oração para que nosso Deus seja conosco. Nosso Deus seja conosco, nos guie nos momentos que se seguem. A estudar a tua palavra, dar-nos o seu Espírito. Nessas bênçãos, agradecer por Jesus. Amém. O tema de hoje, né, dessa semana, envolve o descanso sabático. E descanso, né, envolve, né, a primeira questão, né, do trabalho. A gente fica às vezes muito focado na questão do descanso do sábado, mas Deus também deu na ordem. Deus fala que 6 dias vocês trabalharão. Então Deus nos criou para o trabalho também. Assim como Deus trabalha todo o tempo, né, nós também devemos participar com Deus, né, nas atividades de trabalho, atividades, né, que são necessárias para a vida. Então Deus diz aqui em Levítico 23:3, 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene. Então envolve 6 dias de trabalhos e um descanso solene. Solene significa, né, aqui importância, algo separado, né? E descanso no sentido, né, de nós temos que lembrar por que Deus descansou, o que significa esse descanso. Aqui também fala que é uma santa convocação. Não faça nenhuma obra. Que obra é isso? Ficar parado, ficar imóvel, né? Meus amigos falam, então sabe, você não faz nada, você fica parado, imóvel. Não. É dos trabalhos que você se envolveu, né? Da rotina diária, né? Dos seus dias que você estava trabalhando. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Então Deus diz aqui, onde nós estivermos, é um sábado dedicado ao Senhor. Então o 7º dia, aqui nós podemos ver claramente que é um sábado. Sábado no original significa Shabat, ou descanso. Então, o 7º dia é o descanso. Em Levítico 23:39 diz, porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiveres recolhido os frutos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Então, aqui Deus também tem outros descansos que às vezes as pessoas confundem com o 7º dia da semana. Esses descansos eram o quê? Cerimônias que quando Jesus, né, morre na cruz foram abolidas. Como, né, essas festas aqui que existia a festa dos frutos, das primícias. Jesus é a primícia. Então ela diz que esses sábados aqui, o descanso, ele tinha uma data. Como diz aqui, ó. Porém, aos 15 dias do mês 7. No mês 7º, no dia 15, ou seja, podia ser uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou mesmo sábado. Mas era celebrado como um dia de descanso. Ó. No primeiro dia haverá descanso. Descanso Shabat, ou seja, as pessoas vão ficar paradas. E no 8º dia também haverá descanso. Então a gente tem que entender aqui que Deus, né, tinha as festas cerimoniais, que eram sábados, né, também, ou descansos. E tem o 7º dia do mandamento, que é semanal. E esses são coisas separadas. Aqui Levítico 23:24 também diz, fala aos filhos de Israel dizendo, ó, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso. Então, novamente, frisando aqui, memorial com sonido de trombeta, santa convocação. Então, a gente tem que separar. E aí, as Colossenses, né, fala, né, do sábado, das festas de lua nova foram abolidos. Né? O que foram abolidos? Foi esses sábados que são chamados sábados cerimoniais. Não é o sábado do 7º dia semanal que Deus tinha estabelecido no Éden. Isso se manterá até o fim. E nós vemos aqui Gênesis 2:3 dizendo, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Então isso aqui Deus estabeleceu, não foi para judeus, não foi somente para o povo de Israel, foi para a raça humana. Todos nós, né, devemos ser participantes desse sábado semanal. Então, qual é a relação do sábado com a criação? Então, diz aqui, então disse Deus o quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus disse aqui que nos deu um poder, né, que é para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem entre ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nós podemos ver aqui que na Bíblia, no Gênesis, em nenhum momento Deus disse que os répteis, né, que os animais, né, o gado, são semelhantes a ele. Mas aqui diz claramente que Deus tomou a decisão de criar algo, a raça humana,
conforme a imagem e semelhança. E imagem no original pode ser traduzida como caráter, né? Ou seja, é cópia, uma réplica. E aí essa passagem aqui que eu resolvi trazer para vocês, eu achei muito importante, da Review Herald de 11 de fevereiro de 1902, né, da Ellen White. Elas falam assim: todo o céu tomou profundo e jubiloso interesse na criação do mundo e do homem. Os seres humanos eram uma nova e distinta ordem. Então, se era nova e distinta ordem, significa que não eram parecidos, né, com os anjos e com os outros seres que Deus havia criado. Foram criados à imagem de Deus. Então, essa nova distinta ordem, ser criada à imagem de Deus, somos nós. E o desígnio do Criador era que povoassem a terra, destinavam-se a viver em íntima comunhão com o céu, recebendo o poder da fonte de todo o poder. Sustentados por Deus, devem viver uma vida impecável. Então, o plano de Deus para nós a gente tem que perguntar quem somos nós, de onde nós vemos e qual o propósito para qual nós somos criados. Está explicado aqui. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, com poder de domínio sobre a terra, para viver uma vida semelhante à vida de Deus. Ter o caráter semelhante ao de Deus. É por isso que existe uma luta, né? Entre nossa mente e nosso ser por causa do pecado. O pecado é um intruso. E nós temos que entender que a natureza, que Deus criou, não é Deus. E a natureza, Deus a criou com determinadas capacidades. E tem aqui do livro, né, o Yancey, Rumores do Outro Mundo, né, da editora Vida, ele fala assim: a natureza é primorosamente ajustada para a possibilidade de vida no planeta Terra. Então isso foi identificado, né? A quantidade de oxigênio, a quantidade de nitrogênio, as composições, né, da água, tudo que existe na natureza, né? Nós podemos entender que está organizada de forma que haja a vida, mantenha a vida. Aí eles fazem a explicação aqui: se a força gravitacional fosse reduzida, aumentada em 1%, considerando, né, que a força gravitacional exista, se ela fosse reduzida ou aumentada em 1%, o universo não se formaria. Essa é a concepção, né, da ciência hoje. Por uma minúscula alteração na força eletromagnética, as moléculas orgânicas não se uniriam. Então foram descobertos esses valores, né, e vê que esses valores são equilibrados. E alterações nesses valores, né, dessas constantes, mudaria toda a organização da natureza. E tem esse Freeman Dyson diz, nas palavras do físico Freeman Dyson, parece que o universo sabia que estavam chegando. Na verdade, não é o universo sabia que estavam chegando, né? Deus planejou a nossa chegada. Igual a gente vai ter uma filha, nós estamos organizando tudo para a chegada dela. Então, Deus, ou seja, nosso Pai, planejou a nossa chegada. Organizou a natureza, organizou a terra, colocou um telhado, né, que é o céu, né? Colocou a base, né, que é a terra, distribuiu, organizou os animais, criou, né, as condições com água, com oxigênio e tudo, ou seja, ele planejou a nossa chegada. O universo não se assemelha a um lance de dados aleatórios. Essa é a passagem que eu acho interessantíssima. Nós podemos ver, né, que existe um design. O que é design? Um projeto inteligente, porque o universo não se assemelha a uma jogada de dados, né? Como você pegasse umas pedras, espalhasse e jogar dessas pedras, né, e achar que essas pedras vai criar uma casa. Não vai criar uma casa. Agora, se você chega, né, em um determinado lugar e vê uma casa construída, você vê, alguém fez isso aqui. Então, da mesma forma é o universo. Nós podemos ver a organização, podemos ver planejamento. E esse planejamento tem que ter um ser inteligente. E esse ser inteligente é revelado onde? Nas Escrituras. É o nosso Criador, Yahvé. Parece pura e simplesmente proposital. E é verdade. Isso Deus fez de propósito, um plano e organização. Louvado seja nosso Deus. Se você ainda não tinha entendido isso, e você passe a entender que Deus é um Deus que planeja. Então nós podemos ver que Deus nos criou para ser livres. Porque Deus é livre, né? Deus nos criou em mais semelhança dele, Deus é livre. Livre em suas escolhas. Nós hoje somos escravizados pelo pecado, mas Deus não deixou a gente para ficar sendo escravo ainda não. Deus tem um plano para que nós possamos voltar a ser livres. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: ó, portanto nós também,
pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Então tem coisas que nos atrapalham assim, e o pecado que de tão perto nos rodeia. O pecado é terrível. A gente vive lutando, não pode relaxar, a gente não pode descansar, tem que estar orando todo o tempo, porque de vez em quando nós somos pegos de surpresa. E diz aqui que nós temos de deixar todo o embaraço e também o pecado que tão perto nos rodeia. Corramos com paciência. Então tem que ter paciência até para ver que nós temos defeitos, reconhecer nossos defeitos e ver que também as mudanças não são instantâneas. Requer esforço e dedicação para que haja mudança. Então devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa? É voltar a ser semelhante a Deus no caráter. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então a gente tem que fazer o quê? Olhar para Jesus, é o nosso comandante, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz. Então Jesus escolheu suportar a cruz por nós, com aquela satisfação de um dia nós estarmos resgatados, de um dia nós estarmos na presença dele, salvos, livres do pecado. Desprezou a afronta por causa disso. E assentou-se à destra do trono de Deus. Por que ele se assentou? Porque ele sempre foi Deus. A gente não pode confundir. Ninguém se torna Deus. Ou é Deus ou não é Deus. Romanos 6, 3 e 4 diz: ora, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Então Deus traçou um plano. Ó. A gente mesmo vivo, quando a gente batiza nas águas e aceita Jesus como Salvador, nós participamos da morte de Jesus na cruz. Deus é um Deus maravilhoso. Por quê? Porque Deus escolheu nos dar a vida e não a morte. Então, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo aqui, ó, na morte. Para que nós não morramos o quê? A morte eterna. Louvado seja nosso Deus. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. De vez em quando eu fico pensando, rapaz, que a gente batizou, mas continua com a natureza pecaminosa. Essa é a luta que existe. Mesmo depois do batismo, Deus nos dá uma nova natureza. Mas a velha natureza, ela quer voltar a se sobrepor. E a gente tem que lutar com Deus em oração para que essa velha natureza seja o quê? Subjugada, até que ela deixe de existir para sempre quando Jesus voltar. E Deus, aqui, 2 Coríntios 3,17 diz: ora, o Senhor é Espírito. Né? Espírito para Deus não é o Espírito, né? Nessa concepção que a gente às vezes tem do catolicismo, de outras religiões, né? Que o Espírito é um ser que não tem matéria, ou seja, um ser que não tenha forma. Não, Deus tem forma, mas a Bíblia diz que ele é Espírito. E o que é esse Espírito? A gente não compreende completamente, mas diz também que nós somos Espírito, né? Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É isso que essa passagem que eu quis trazer, né? Que se Deus está com você, de alguma forma Deus está planejando, está trabalhando para que você seja livre. E essa palavra hoje é tão importante, né? A liberdade. Nós estamos vendo aí movimentos a nível mundial, né? De grandes restrições que estão sendo feitas. Você veja que em pouco tempo, né? Lugares onde havia, né? O conceito da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, a liberdade do direito de ir e vir. Hoje, né? Nós vemos grandes restrições e as pessoas achando ainda que isso é normal, que isso deve ser feito, né? Você olha, a liberdade é algo que Deus nos deu e nós não devemos cedê-la para nenhum outro ser humano. Nenhum outro ser humano. A liberdade é um dom dado por Deus e que tem que ser mantido. Porque nós temos que fazer nossas próprias escolhas. Deus não quer pessoas escravizadas. Nem de forma física, nem de forma mental. Então, Deus nos dá alguns conselhos que está relacionado com o sábado. Além do descanso, Deus diz assim, que nós devemos também se preocupar com o estrangeiro. Êxodo 19, 5, 6 fala: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então Deus aqui, ó, ele está convidando você, ele não está te forçando, não. Ele não está te escravizando. Se você ouvir a voz de Deus e guardar, ou seja, é uma escolha,
sereis minha propriedade. E Deus diz, olha, aí eu vou te aceitar como minha propriedade. E vós sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Então Deus está convidando você também. Você quer ouvi-lo? Você quer aceitar, né, e guardar a aliança? Que aliança é essa? A aliança que Deus fala é igual a um casamento, né? A aliança aqui, ó, esse símbolo da aliança aqui, nós podemos ver que é o sábado. Ele é externo. O sábado é um símbolo externo. E o que é a aliança? É os 10 mandamentos. É a aliança de Deus conosco. Para que nós sejamos de novo livres. E é por isso que em Êxodo 23:12 diz: 6 dias fará os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansará. Novamente, Deus nos criou para trabalhar. Tem pessoas aí, né, às vezes querendo pegar as coisas dos outros sem trabalhar, sem se esforçar. Deus não tem isso, nunca planejou isso. Isso não faz parte do plano de Deus para a nossa existência. Nós temos que trabalhar e fazer a nossa parte. E aqui diz que no 7º dia deve descansar, não é só você não, que descanse o teu boi, o teu jumento, para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Ou seja, até o estrangeiro que está junto com você também deve no 7º dia descansar. Você tem que dar alento. O que é alento? Descanso, né? Um sopro, né? Um vigor, renovar os vigor. Êxodo 23:9 diz: também não oprimirás o estrangeiro. E hoje nós podemos ver, né, como está a situação do mundo. Os estrangeiros, muitas vezes, né, a gente passa por muita dificuldade. Eu morei 1 ano na Espanha. Graças a Deus fui muito bem acolhido, principalmente pelos irmãos da igreja. Nunca tive dificuldade na Espanha, não. Mas nós podemos ver que hoje, né, existem muitos estrangeiros passando muita dificuldade. Mas Deus diz aqui, ó, também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Então todos nós somos estrangeiros. Eu fiz o exame de DNA, eu descobri coisas que nem imaginava, né? Minhas origens, eu sou espalhado, né, pela África, pela Rússia, pela Holanda, né, pela Espanha, povo árabe. Eu faço parte também do povo árabe. Então nós podemos ver que a gente, eu sou estrangeiro, estou no Brasil aqui, mas sou estrangeiro. Tem também a parte indígena, né, dos que já estavam aqui, também tem. Tem indígena até da América do Norte, né, das minhas origens. Então nós podemos ver que somos estrangeiros. Eu sou estrangeiro. Então nós podemos entender que quando as pessoas vêm, se deslocam de um lugar para outro, é porque está passando dificuldade. Houve alguma necessidade e nós temos que acolher. Diz aqui, ó, não oprimirás o diarista, pobre e necessitado. O diarista é aquela pessoa que ela trabalha para você e ela deve receber aquilo. Se não ela não receber aquele dinheiro, ela já vai passar dificuldade. Ela não vai ter poder, condição de se manter. Às vezes tem pessoas que enrolam, né, faz outras coisas, faz compra, né, e não quer pagar o diarista. Ou seja, a pessoa que precisa daquele dinheiro naquele momento, porque senão ele não tem nenhum outro recurso. E também ou dos estrangeiros que estão na tua terra ou nas tuas portas. Então Deus mostra aqui claramente que Deus, ele se preocupa e vê as necessidades das pessoas que estão em maior fragilidade. E qual é o plano de Deus para o sábado? Sábado é um dia de descanso, mas um dia também de serviço ao próximo. João 5, 10 e 11 diz: então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, né? Jesus curou um senhor no sábado. E os judeus, alguns judeus, né, tinham algumas leis, né, que eles criaram, né, mas não leis das escrituras, são normas que eles criaram, né, de regras, né, de limitações do dia do sábado, né. E esses judeus viram, né, que alguém tinha curado, né, alguém que era Jesus tinha curado alguém no sábado, e falaram: é sábado, não te é lícito levar o leito, né. E Jesus falou: toma o teu leito e anda. E a gente às vezes também fica pensando, né, Jesus mandou ele tomar o leite e levar, porque o leite era dele, né? Fazia parte, né? Era algum item de necessidade básica dele. É igual tomar um remédio. Às vezes acabou o remédio e você tem que comprar. Não que a gente deva planejar para comprar o remédio no sábado, né? Mas se houver uma emergência, você tem que comprar aquele remédio. Você vai ficar doente. Então aqui o leite era um item de necessidade básica dele. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leite e anda. Em Mateus 12, 11, 12 diz, né? E ele lhes disse, Jesus responde, né, esse questionamento: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha,
Se num sábado ela cair numa cova, ou seja, você tem uma ovelha, um animal seu, e ele cair na cova, no buraco, não lançará a mão dela e a levantará? Você vai deixar ela no buraco no dia do sábado, porque é dia de sábado? Você não vai fazer isso. Então Jesus diz, pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? O que é mais importante para Deus? Às vezes as pessoas hoje estão, né, colocando um ambiente mais importante que o ser humano. Eu vi uma situação, né, de uma pessoa, né, que foi preso, né, lá em Brasília, quando eu morava lá, eu soube via matéria, porque ele entrou, né, numa região, né, que era reserva, e arrancou, né, uma casca de uma árvore lá para fazer um chá. Prenderam ele. Meu Deus do céu. Ou seja, a casca da árvore, a árvore é mais importante que a pessoa e o chá que ela tinha necessidade de fazer. Hoje nós estamos, às vezes, muito, né, perdidos em relação a quem é o ser humano, o que é a natureza. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. É muito mais importante, né, do que a natureza. Mas às vezes hoje a gente está com as questões ambientalistas colocando a natureza como se fosse mais importante que o ser humano. Mas aí vem os questionamentos, as pessoas dizem, né? Ah, não, mas você tem que destruir. Não, a gente não está falando de destruição. A gente está falando de o que é mais importante. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem que dia? Nos sábados. Então a gente às vezes tem que ver o impacto, né, das pessoas, das necessidades das pessoas. Mateus 15, 7 e 9 diz, Jesus também explica, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com sua boca, me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então a gente às vezes vai na igreja, ora, canta, né, faz todas as coisas, mas às vezes a gente está o quê? Nosso coração está longe de Deus. E como é que nosso coração está longe de Deus? Porque Deus diz o quê? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homem. Então, às vezes a gente cria várias doutrinas que não é Deus que estabeleceu. A gente cria justificativas e mais justificativas, né? Por exemplo, para não guardar o sábado. Sendo que na Bíblia, em toda a Bíblia, se você ler até o fim, Deus fala do sábado como um mandamento. Perpétuo que não acaba. E aí eles estabelecem, né? Não, você pode guardar qualquer dia, não precisa guardar dia nenhum. Esse dia de descanso você pode escolher durante a semana, ou esse dia é sexta-feira, ou esse dia é domingo. Ou seja, a gente cria várias doutrinas que são preceitos de homens para não obedecer o que Deus diz. E isso também tem vários outros aspectos, não é só sábado, não. Em relação aos 10 mandamentos, a gente está sempre criando, como diz, subterfúgio, ou seja, estratégias para não obedecer o que Deus. E isso a Bíblia diz e nós entendemos que é o pecado. Isso se chama pecado. Porque pecado aqui é a transgressão da lei. É o que está escrito nas escrituras lá em João. 1 João. Êxodo 31, 13 diz, tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis o quê? Os meus sábados. Certamente o que é? Faça isso que eu estou te dizendo. Por quê? Deus explica. Porquanto isso é um sinal. Ou seja, o sinal, eu não falei você, a aliança é o quê? Um sinal do meu casamento com minha esposa. Um sinal entre mim, ou seja, Deus, e vós nas vossas gerações. Deus está falando aqui. Que gerações são essas? Todas até a volta dele. Para que saibais que eu sou Yahvé. No original é Yahvé. Senhor que é Yahvé. Que vos santifico. O que é santificar? É separar. Quando você aceita os mandamentos de Deus, incluso o sábado, Deus te separa como um povo, né? Como um sacerdote. E como um povo separado para ele. Não é isso que a gente já viu em outras passagens aqui? Êxodo 31, 16 diz assim, guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Se você quer ser filho de Israel, quando é que a gente se torna filho de Israel? A Bíblia diz que quando você aceita Jesus como Salvador, né? Você faça ser o que? Descendente de Abraão. E é parte do que? Das tribos de Israel. Então Deus quer que você seja filho de Israel. Mas ser filho de Israel, Deus diz o que? Guardarão, pois, o sábado. Se você quer ser filho de Israel, você tem que guardar o sábado. Celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Ou seja, a gente tem que não só guardar, mas ensinar
nossos descendentes agora, meus filhos, seu neto, que tem que seguir isso de forma perpétua. Isaías 56:4 também fala que tem algumas pessoas que não conheciam Deus e tomam decisões assim como os eunucos. Os eunucos eram as pessoas que viviam, né, em alguns determinados reinados o rei, né, colocava ele para cuidar das mulheres. E ele fazia o quê? Castrava o homem para que ele não tivesse relações, né, com nenhuma dessas mulheres. E eles eram chamados de quê? Eunucos. Então, a respeito do eunuco, o eunuco não tinha condição de ter mais filho. Mas Deus falou que nem tudo estava perdido. Porque Deus diz: os eunucos que guardam os meus sábados, ou seja, que aceitam, escolhem fazer parte da aliança, né, fazer parte dos filhos de Israel, e escolhe aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Deus também acolhe todos aqueles, independente da situação em que se encontram. Se você tomar a decisão de fazer parte do povo de Deus, Deus te recebe. E Ele promete que você será um dos filhos de Israel. Isaías 66, 22, 23 diz assim, porque como novos céus e nova terra que hei de fazer, estarão diante da minha face. Deus diz que vai criar um novo céu e nova terra, um futuro, né? Diz o Senhor: assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então Deus fala o quê? Que vai criar um novo céu e nova terra. Também estabelece que nós também vamos estar com ele em nossa posteridade, ou seja, nossos descendentes. E será que desde uma lua nova até outra, ou seja, vai ter alguma cerimônia de lua nova que vão permanecer. Desde um sábado até outro, aqui não é domingo, aqui não é um dia da semana que você escolhe. Deus está dizendo aqui que é o sábado. Que sábado? O sábado do 7º dia. Virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isso não aconteceu ainda. Ou seja, isso aqui mostra claramente que Deus prometendo que quando Ele restaurar os céus e a terra, o sábado vai continuar sendo o quê? Um dia de celebração, um dia de descanso, um dia onde a gente vai encontrar com o Criador. E vamos ver Deus face a face. Alguns dizem que foi abolido, né? Não, nós não vemos passagem dizendo que foi abolido. Mas nós podemos ver na Bíblia que Deus fala também de pessoas que iam estar se unindo, né, aos poderes das trevas para ensinar as pessoas a desobedecer os mandamentos de Deus. Marcos 7, 8, 9, né, fala o quê? São mandamentos de homens, preceitos e doutrinas de humanas. E na verdade a gente pode entender que Satanás está por detrás. Porque deixando o mandamento de Deus, né, Jesus fala aqui, retendes as tradições dos homens. Então a gente tem que ter muito cuidado se a gente está seguindo o que está nas escrituras ou é tradição de homens. Retendes as tradições dos homens, né? E o que são as tradições dos homens? As leis que nós fazemos, né, no Congresso, as normas que nós estabelecemos dentro de casa, né? Tudo isso são tradições de homens, porque não vieram de Deus. São tradições do homem, como lavar dos jarros e do copo. Não falei que existiam várias leis e normas que foram criadas, né, para fazer parte dos rituais das cerimônias, que não está nas escrituras, né? Lavar dos jarros, de copo, e fazer muitas outras coisas semelhantes a essa. E dizia-lhes, Jesus fala, bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a tradição. Então tem que ter muito cuidado. O que nós estamos seguindo a tradição? A gente tem que entender que quando vem uma lei, mesmo, né, do país, de qualquer país ou qualquer lei que se oponha à lei de Deus, nós não somos obrigados a segui-la. Nós temos que seguir em primeiro lugar a Deus, porque o mandamento diz, né, não terás outros deuses diante de mim. É por isso que eu estou falando da liberdade. A liberdade é algo que foi dada por Deus e Deus não autoriza ninguém a dar sua liberdade para outro. Deus não autoriza. Você não vê isso na Bíblia. Diz que onde está o Espírito do Senhor, o quê? A liberdade. E Jesus diz também, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está lá em João. Então nós temos que ter muito cuidado com a importância que é a liberdade. Olha o que falei. Porque Deus falou que vai vir um poder, e esse poder ele vai estar aqui quando Jesus voltar. Esse poder não é conduzido por Satanás para retirar a liberdade das pessoas e conduzir as pessoas à obediência, né, às normas de Satanás e não de Deus.
E diz que esse poder aqui, que na Bíblia chama de chifre pequeno, e que lá em Apocalipse é chamado da besta, né? Que nós entendemos que esse poder Satanás, né, passou, né, do império, né, babilônico, depois o império Medo-Pérsia, depois passou para o império grego, depois passou o poder para o império romano e depois passou o poder do império romano para o papado. E o papado é esse chifre pequeno, é esse poder que Deus diz que ia fazer essas coisas aqui, ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Veja, vai falar coisas, ensinar as pessoas a desobedecer e falar contra Deus. Vai destruir os santos do Altíssimo. E nós podemos ver, né, que o papado participou disso, o Império Romano também, né? Perseguiu os cristãos, houve inquisição e vários morreram, né? E destruiu os santos do Altíssimo. E aqui esse é o detalhe fundamental para você entender, ó. Cuidará de mudar os tempos e a lei. Qual é a lei? Existem leis que Deus criou, que são leis naturais, né? Leis, né? Leis de saúde, mas tem a lei moral, que é os 10 mandamentos. Deus disse que ia cuidar de mudar a lei. Aqui a lei moral, que é o principal. E dentro da lei ia alterar o tempo. Se você ver dos 10 mandamentos, o que envolve tempo é o sábado. E eu fui católico, estudei, né, na catequese, né, que era guardar domingos e festa, né? Retiraram o segundo mandamento, que falava de que era a questão das imagens, né? E botou guardar domingos e festa e dividiu o 10º, né? Não cobiçar as coisas alheias, nem cobiçar a mulher do próximo. Mudou ou não mudou a lei? Mudou. E eu aprendi isso. Eu decorei isso na catequese, quando era católico. Mas as pessoas hoje criam todas uma história, inclusive os que se diz evangélico, que foi por causa da ressurreição de Jesus. A própria Igreja Católica disse que alterou porque eles têm autoridade para alterar. E muitos evangélicos continuam seguindo isso, sem que a Bíblia diga que o sábado foi alterado. E Deus fala, e aqui fala mais ainda, que esse poder, que é o papado, eles serão entregues, né? Diz que o povo de Deus será entregue por uma mão. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Isso, se você quiser mais detalhe, é só depois me procurar, que eu dou um estudo específico sobre isso, que fala sobre o quê? Sobre os 1260 anos. A profecia dos 1260 anos. E Ezequiel 8,16 fala também, ó, que Satanás conduz as pessoas para desobedecer a Deus e adorar a natureza em vez de adorar a Deus, ó. E levou-me para o ato da interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, uma visão, né, que Deus deu para Ezequiel. Entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo de Deus, porque Deus colocou o templo. Quando você ficava, né, adorando a Deus, você ficava de costas para o sol, porque Satanás estabeleceu um sistema de adoração ao sol e à lua. Hoje nós podemos dizer que esse sistema continua, que é a adoração do sol. O Vaticano estabeleceu a guarda do domingo, e domingo, se você vê em inglês, é dia do sol. E as religiões orientais também, as outras religiões, todas estão relacionadas com o dia do sol, como o Deus mais importante relacionado com o sol. E a lua, né, nós podemos ver, né, que a lua, por exemplo, o islamismo está relacionado com o símbolo do islamismo, uma lua crescente. Então, adoração ao sol e à lua, essas duas religiões continuam, que Satanás estabeleceu. E diz que aqui as pessoas estavam com os rostos para o oriente, ó, virados para o oriente, e adoravam o sol. E hoje continua a adoração ao sol? Sim, eu digo para você, se você está guardando o domingo, você está relacionado com o dia do sol, não é com o dia que Deus estabeleceu, não. É só você ver, né? Sunday em inglês, dia do sol. E aí, Constantino estabeleceu, tem um decreto, né, de 7 de março de 321, se você procurar, vai no Google, você vai ver, está lá, que ele estabeleceu a adoração ao dia do venerável do dia do sol. Nunca foi Deus que fez, nem foi nenhum dos apóstolos, né, que estabeleceu essa mudança do sábado para domingo. Foi Constantino. E depois o papado deu sequência e continuou ensinando as pessoas, né, a aguardar esse dia. Esse dia não está na Bíblia. Então, é por isso que Deus diz que pessoas estão seguindo mandamentos de homens e deixando de seguir os mandamentos de Deus. E aqui fala, segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. E quem é essa apostasia? Novamente fala, se manifeste o homem do pecado. No original, aqui, o filho da perdição. No original, eu comecei a estudar, a palavra perdição significa Apolo.
Apolo significa destruição. Mas filho de Apolo, quem é Apolo? Apolo é o Deus Sol. Filho de Zeus era Deus Sol. Então, se a gente entender aqui que é o homem do pecado, é o filho do Sol. Filho de Apolo, filho do Deus Sol. Se é filho do Deus Sol, tem que estar relacionado com o domingo. Então, esse homem do pecado aqui, novamente, Deus está dizendo, é outro nome, outro título, é o papado. Ao poder do papado. E ele era o que? Vai fazer o que? A apostasia. Por que a apostasia? Porque ele se vem do cristianismo, mas depois se opõe a Deus, e diz aqui, ó, se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus. Por quê? Porque ensina as pessoas a não seguir a Bíblia. Diz até que a Bíblia não tem mais autoridade que a igreja. A igreja tem mais autoridade que a Bíblia. Então está se opondo a Deus. Ou se adora. De sorte, ó, que vai se assentar como Deus. Então o Papa tem um título chamado Vicários Filho de Deus. Ele diz que é representante de Deus na terra. Se você procurar, você vai encontrar. E por ser representante, tem autoridade de até dizer que a Bíblia não tem mais autoridade. Isso eu estou falando para vocês e tem documentos. É só você procurar. No templo de Deus, querendo parecer a Deus. Então aqui tem um aspecto mais complexo, né, que a Bíblia mostra que Satanás vai vir e assumir a forma de Jesus e essa forma de Jesus para que as pessoas o adorem. Que é o anticristo. Isso tem revelações que mostram isso. E aqui diz a Bíblia, segundo Tessalonicenses 2:9 a 12, diz assim, a esse cuja vinda é o quê? Segundo a eficácia de Satanás. Satanás está coordenando todos esses eventos. Inclusive esse governo mundial que nós estamos vendo aí. Essas restrições aos direitos que Deus deu ao ser humano, que seria direito natural, direito de vir, direito de escolha, liberdade de expressão, né? Esses direitos Deus nos deu. Não foi o Estado que nos deu. É Deus que nos deu. O Estado não está acima desses direitos. Mas nós podemos ver que hoje está mudando. E aqui diz que quem é que está por detrás disso? Isso tem que estar por detrás disso é Satanás. Com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Com todo engano de justiça para os que perecem. Então muitas pessoas vão se perder porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E o que é a verdade? Por isso diz aqui que Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Então, se você não lê a Bíblia, não aceita a Bíblia como verdade, você vai crer no quê? Na mentira. E essa é chamada o quê? Operação do erro. Para que sejam julgados todos que não queiram a verdade. Antes tiveram prazer no quê? Na iniquidade. Se você não segue a verdade, você está seguindo o quê? A iniquidade. O que é a iniquidade? É o pecado. O que é o pecado? Transgressão da lei. E aqui a Bíblia diz em Salmo 119, ó, a tua justiça é uma justiça eterna. A justiça de quem? De Deus. E a tua lei é a verdade. Então, eles não receberam o amor da verdade. A verdade é o quê? A lei é a verdade. Não tiveram amor à lei de Deus. Aqui Isaías 8,16 diz isso aqui, ó, que serve para mim e para você hoje. Nós estamos numa guerra. E essa guerra envolve liberdade, é justamente isso. E no final, a liberdade que vai tentar ser controlada é a liberdade de consciência sua. Ou seja, vão tentar forçar você não comprar ou não vender. Você não vai poder comer, comprar ou vender se você não aceitar a marca ou o sinal ou o nome da besta. E a besta está relacionada com o quê? Com a liberdade. Vai retirar a liberdade das pessoas. É por isso que aqui Isaías 8,16 diz aqui, ó, liga o testemunho. O que é o testemunho? Testemunho são as escrituras. Liga o testemunho é o quê? A mim e a você. Sela a lei entre os meus discípulos. Então, se você é discípulo de Deus, de Jesus, você tem que aceitar a lei. E essa lei aqui não é somente a lei moral. É tudo que Deus estabelecer como lei nas escrituras. Que você possa fazer a sua escolha certa. Eu já fiz a minha e vou pagar o preço. Eu sei que uma hora provavelmente vou perder emprego. Eu já sei, já fico consciente disso. Porque quando vier o decreto, você vai, ou você aceita o decreto imposto, né? E já está começando, né? Com esse decreto sanitário, é um dos primeiros decretos. Você não pode ir comprar, não pode entrar em determinados lugares, né? Se você não obedecer, né? Porque se não vacinou. Isso já é um treino que estão fazendo para o quê?
para o decreto relacionado ao dia do domingo. Já um treino. E já se preparem para se posicionar. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que nós tenhamos poder divino para suportar as provas, porque elas começaram e não vão parar mais. Que Deus te abençoe, te dê um quê? Um bom fim de semana e um feliz sábado. E começa ao pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.